Perfeito. Daniel, bem-vindo ao Bastidores do Poder. A gente conseguiu consertar. Obrigada por você ter separado essa hora aí na sua agenda para nos atender. Obrigada, viu? Obrigado, bom dia. Bom dia. E nós vamos falar de Lava Jato. Quem gosta de Lava Jato é a Zizé de Lima. Então eu já vou passar a primeira pergunta para ela. Oi, Daniel, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo jóia, e com você? Graças a Deus, tranquilo também. Bom, Daniel, a gente tem eleições no próximo ano para presidente, governador, e a gente tem aí a sensação minha de que a Lava Jato se expõe, dá a cara a bater para saber o que ela é para a população brasileira. Mas e você? O que você acha que representa o juiz Sérgio Moro se colocando aí como candidato a presidente da República, deu tanta dalanhol, deixando o Ministério Público Federal para talvez concorrer nas eleições do próximo ano? Como é que você vê todo esse movimento e o que isso significa para o lavajatismo? Bom, eu acho que o mais importante de tudo, Zezé, é explicar que eu não moro no Brasil, né? Então a minha visão, ela é uma visão totalmente externa, participativa, porque eu tenho empresas no Brasil, eu tenho família no Brasil, eu tenho plena ciência disso, eu tenho escritório no Brasil, eu atuo muito no Brasil, mas eu consigo enxergar de uma forma externa como as coisas estão acontecendo. E agora, recentemente, nós tivemos aí há um tempo atrás, agora há pouco tempo atrás, nós tivemos aí, inclusive, uma manifestação do Congresso americano com relação à Lava Jato, né, para saber o que houve aí de intervenção do Departamento de Justiça americano numa possibilidade aí das participações dentro da Lava Jato com informação, com fornecimento de informação que teoricamente seria sigilosa. Eu não entendo que seria sigilosa, porque houve cometimento de crime, mas que teoricamente seria sigilosa para colaboração junto à Lava Jato. Então, vamos lá, vou colocar para vocês a minha visão de fora. A Lava Jato, ela teve um marco muito positivo, mundial, para a imagem do Brasil. O mundo passou a enxergar o Brasil como um grande potencial em combate à corrupção e prendendo, inclusive, foram mais de 1000 investigações, mais de 300 mandados de prisão, eu não me lembro exatamente dos números, mas foram números realmente expressivos e de pessoas realmente poderosas, né, pessoas endinheiradas, que estavam sendo investigadas e acabaram sendo presas, o que passou para o mundo a imagem de que o Brasil não era o país da impunidade como muita gente imaginava. E isso fez com que o Brasil tivesse aí uma imagem muito positiva no cenário mundial, inclusive, se você for olhar, foram exatamente os anos onde nós tivemos grande visibilidade internacional e grande captação de recursos internacionais. Então a Lava Jato passou, sim, uma imagem para o mundo de que, olha, não há esse cenário mais de impunidade no Brasil, não há esse favorecimento dos poderosos, dos ricos e dos intocáveis no Brasil, e sim, essas pessoas que cometem crime, elas podem e vão para a cadeia. Então, esse foi a imagem que nós tínhamos antes. Depois, nós tivemos aí todo o desdobramento que houve aí, inclusive o STF falando sobre a questão da anulação de todos os julgamentos, de todas as condenações atreladas à Lava Jato, por suspeição do juiz e tudo mais. É importante, esse vídeo Pode continuar falando. São 10 horas e 45 minutos e aí a rádio, a cada 15 minutos, ela dá esse norte para o nosso ouvinte. Então tá certo. E quando isso aconteceu, né, as pessoas passaram a falar, não, então a Lava Jato é uma grande fraude. Não, a Lava Jato não é uma grande fraude, porque o fato de você conseguir uma prova de uma forma que não é lícita perante a lei, não quer dizer que o crime não foi cometido, só quer dizer que a forma com que você fez a produção daquela prova, a forma que você obteve aquela prova, ela não foi uma forma
descrita por lei, mas não quer dizer que o crime não foi cometido. Então, existe aí foi colocado para o povo como se a Lava Jato fosse uma grande fraude, quando na verdade não é bem assim. E o surgimento do ex-juiz Sérgio Moro agora como candidato, ele traz toda essa bagagem de uma história que o Sérgio Moro criou nesse sentido de combate à corrupção. E eu posso dizer para vocês que eu não concordo quando o presidente Bolsonaro e até o vice-presidente Mourão fala que não existe mais corrupção no governo. Eles podem não saber dessas corrupções, mas que essas corrupções podem ainda existir, podem, com certeza. E não quer dizer que o presidente tem o poder de extinguir uma polícia investigativa, né? É um dever da polícia investigar e eu acredito que eles deveriam continuar investigando, sim. Você falou dessa imagem positiva, né, do primeiro momento da Lava Jato. Após a prisão do Lula sendo solto, você acha que isso impactou também no exterior da mesma forma? Ou você acha que não, que ninguém viu? Essa imagem positiva do combate à corrupção, ela ruiu novamente? Sim e não, né? A gente precisa entender que o mundo hoje ele tá extremista, né? Ele tá vivendo extremos. Não é só no Brasil que a gente tem a direita, a esquerda, a extrema direita, eu particularmente acredito que nós nunca tivemos um governo de extrema esquerda no Brasil, né? Porque a extrema esquerda a gente vê Cuba, Venezuela, isso a gente vê. Não dá para a gente comparar a esquerda brasileira com a extrema esquerda realmente que a gente vê no mundo. Mas nós tivemos governos de esquerda e tivemos governos de direita e extrema direita, né? Então isso, para referência mundial, a gente vê que obviamente esses governos mais democratas, vamos chamar assim, de acordo com a definição americana, né, os governos mais socialistas, eles tendem a ter um apelo mais populista, porque, obviamente, eles adotam uma política de sustento, e a política de sustento ela tem que ter não só um viés político, como também um suporte político-financeiro para que tenha o sustento, senão ela não acontece. E quando o Lula foi solto, muitos governos, veja a França, né, que foi um que bateu absurdamente, continua batendo absurdamente no Brasil, eles absorveram essa ideia e falaram, não, peraí, Lula é o herói brasileiro, ele teve aí todo um sofrimento, porque ele foi perseguido politicamente, porque ele é um coitado e tudo mais, e acabou vendendo essa ideia, e está vendendo essa ideia para o mundo inteiro, né? E quando surge agora, pelo próprio Partido Democrata americano, essa nova teoria de que, olha, agentes do Departamento de Justiça colaboraram informalmente, não é ilegalmente, é informalmente com a Polícia Federal Brasileira, com o Ministério Público Federal Brasileiro, com provas dessas pessoas envolvidas na Lava Jato, peraí, nós estamos intervindo na democracia brasileira, então nós precisamos combater o atual governo republicano brasileiro. Quando, na verdade, naquela época, quando aconteceu tudo isso, não era um governo republicano, porque era o Michel Temer, era a Dilma e Michel Temer, né? Então, quer dizer, ficou meio contraditório, mas que você vê que para a população mais carente, a população mais que não tem muita informação, isso caiu como uma bomba. Oh, meu Deus, houve realmente a perseguição, inclusive do FBI. O FBI não tinha nada a ver com isso, mas houve inclusive a perseguição do FBI contra o governo de esquerda brasileiro, o que não é verdade. É bastante complicado, né? Eu acho que houve um momento que foi o momento da Vaza Jato, que a gente chama de Vaza Jato, que Sim. É quando aqueles áudios, aquela comunicação vazou. Houve um momento quando o Sérgio Moro aceita ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro, ratificando aquele discurso das pessoas que achavam que tudo tinha sido político, porque o que se tentava, na verdade, com a Lava Jato era botar um governo de direita, né, na presidência do Brasil. E então, para mim, esses momentos foram marcantes. Mas eu tento entender
assim, o porquê que o Sérgio Moro tem hoje uma rejeição muito alta. O discurso de que ele foi parcial, assim, você acha que pegou aí no exterior? Porque aparentemente aqui pegou. Embora as pessoas que tenham votado a favor do Lula no Supremo Tribunal Federal não sejam ministros respeitados pelo pessoal daqui. Sim. Porque esse posicionamento foi capitaneado pelo Gilmar Mendes, que ninguém gosta, que todo mundo olha com desconfiança para ele, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli. Então, eu queria que você me falasse disso, tentasse assim, falar como o Sérgio Moro é visto no exterior hoje, depois dessas coisas que aconteceram. O Sérgio Moro no exterior, ele é muito respeitado, né? Tanto que ele passou agora um ano morando fora, ele foi convidado inúmeras vezes, por inúmeras universidades americanas e não só americanas, europeias também, para fazer palestra, para ser professor, para ter cadeira como professor, inclusive por Harvard. Então ele é uma pessoa extremamente respeitada. Em 2019, 2020, se eu não me engano, 2019, eu acredito, ele fez uma palestra em Harvard. Eu quase fui nessa palestra, porque eu tinha alguns amigos que estavam lá, que me chamaram, inclusive, para ir nessa palestra, e eu acabei não indo, mas eles me disseram que a imagem do Sérgio Moro, ela é muito, muito, muito respeitada, não só em Harvard, como em muitas outras universidades. Então, ele é uma pessoa muito respeitada. O que ele está fazendo na política, bom, não sei te dizer, porque ele deve ter aí alguma questão pessoal para ser resolvida, porque na questão financeira, ele ganharia muito dinheiro sendo professor dessas universidades internacionais e dando palestras, com certeza absoluta. Então, eu não tenho dúvida de que ele tem aí alguma motivação pessoal para querer, seja patriotismo, seja alguma diferença pessoal para resolver, seja alguma questão de vaidade ou algum problema mal resolvido que ele queira resolver na política, e ele, por isso, acabou se pré-candidatando à vaga de presidente da República. Aqui ele tem hoje, assim, pelo menos isso tem sido tentado construir uma imagem de justiceiro para o Sérgio Moro, né, Rose? Ele vai trabalhar com essa ideia, né? Aí a esquerda tenta construir a imagem de persecutório, de perseguidor. E justiceiro, assim, aquela coisa de justiceiro que infringe qualquer regra para poder... O próprio Lula tem usado a prisão dele como se fosse uma prisão injusta, né? Dizendo que ele foi preso, fala do Lula, no jornal do El País, e foi preso para que o Bolsonaro fosse eleito. Essa foi a frase do Lula, que não é verdade, né? A gente sabe que eu falo o seguinte, se não tivesse tido roubo, por que os empresários devolveram o dinheiro? Porque se você não roubou, você não tem que devolver. Você concorda comigo? Claro que eu concordo. E outra, né? A prova ter sido obtida de uma forma irregular, ela pode anular o procedimento, mas ela não anula o crime. Né? O crime existiu. Né? O roubo existiu, o desvio existiu, tanto que existia a prova. Mas a prova veio através do João e não através do José. Tudo bem. Vamos anular este ato específico, mas a prova existe, ela deve continuar no processo. Vamos fazer então um novo julgamento em cima disso daí, ok, mas a prova de que o roubo existe, ela está ali, tanto que houve uma condenação, houve devolução do dinheiro, e houve inclusive confissão em delação premiada de que eles fizeram aquilo, de que eles cometeram aqueles crimes. Então, essa ideia de que o Lula é inocente e ele nunca fez nada e que ele foi preso porque ele é uma vítima do sistema, essa imagem não existe, né? Só realmente as pessoas mais ignorantes, mais humildes é que acabam comprando essa ideia porque ela é muito óbvio, né? A gente tem muito claro essas provas aí. Daniel, a gente, eu vou desviar um pouquinho do assunto, e se houver assim, algum problema, você diz que eu até me justifico aqui perante os ouvintes e telespectadores, dizendo, a pauta é Lava Jato,
mas como ele está no exterior, eu vou aproveitar aqui o momento para fazer uma outra pergunta acerca de outro assunto. Eleições no Chile. Nós tivemos no Chile uma eleição assim... Rose, eu estou completamente perdida em relação ao Chile. Nós tivemos, em 2019, aquela série de protestos, jovens indo para as ruas, a maior parte das pessoas que estavam nessas manifestações, ela exigia aí uma atuação melhor do Estado, mais serviços prestados pelo Estado ao cidadão, sabe, educação gratuita que não rola no Chile, né? Então, e foi uma loucura aí. Foram para a rua, 20 mortos, aquela história toda. Brigaram por uma constituinte que acabaram conseguindo. Uma constituinte foi eleita no ano passado, está trabalhando com viés super esquerdista, e agora a gente chega aqui, nesse momento de domingo passado, e nós temos um país que vai para um segundo turno com um candidato de esquerda e um de ultradireita. Como é que isso está sendo visto no exterior, Daniel? Zé, excelente pergunta, porque o que acontece, né? A gente precisa olhar como que a esquerda tem ganhado espaço no mundo inteiro. Se você for olhar, você vai ver que muitos governos de esquerda, já há 3, 4, 5 anos atrás, eles vêm ganhando espaço, e isso vem fazendo com que a extrema-direita ganhe um peso muito grande. Eu não gosto muito dos extremos, né, porque eu acho que os extremos eles acabam sempre favorecendo um único viés da política e acabam esquecendo que existe aí algumas pessoas que buscam um pouco mais de equilíbrio e outras pessoas que são as pessoas mais desfavorecidas. Então, a gente precisa entender que hoje o mundo está se tornando extremos. Mas vamos falar do ganho de força política da extrema esquerda. O que vem acontecendo? A gente precisa ver que o mundo vem crescendo muito grande, de uma forma muito intensa. Ou seja, as pessoas vêm... O número de pessoas, a população mundial, ela vem crescendo de uma forma muito grande. E nós vivemos num mundo, num planeta de recursos limitados, né? E se você for olhar, a gente pode ir até além disso. Você vai ver que as famílias, os países mais desenvolvidos, a taxa de natalidade, ela é decrescente. Ou seja, quanto mais riqueza tem um país e mais riqueza tem uma determinada população, menor é o número de filhos que essa população tem. E você coloca aí nessa questão de riqueza e desenvolvimento, você coloca principalmente a questão da educação, né? A educação é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. Quanto mais educada, então, menor o número de pessoas, certo? Quanto menos educada, maior o número de pessoas. Quanto maior o número de pessoas numa sociedade menos educada, você vê que essa sociedade ela tem muita população, de China, né? A China, você vê os grandes centros, eles são lindos, desenvolvidos, mas você vai para a China, você sai 20 minutos dos grandes centros, é uma miséria desgraçada. Eles não comem morcego porque eles gostam do sabor crocante do morcego, eles comem morcego porque eles não têm o que comer. É muito comum você ver fazendeiros chineses caçando ratos, aqueles preás, comendo carne de cobra, comendo coisas que a gente nem imagina, porque não é porque eles que eles gostam disso, é porque eles culturalmente eles aprenderam a comer isso porque eles não têm dinheiro para fazer aquilo. E o salário do chinês médio, na verdade, a grande maioria dele é muito baixo. Então a gente vê os bilionários chineses, são poucos, associados ao governo, mas os outros passam fome, e essa é a realidade. E isso acontece em muitos outros países do mundo. Mas na questão da educação, a gente vê que o número da população ele cresce muito, proporcionalmente, inversamente proporcional à educação. Então, quer dizer, a base da pirâmide das pessoas mais pobres e menos educadas, ela aumenta cada vez mais ano a ano em todo o mundo. Essas pessoas, elas passam muita fome, elas não têm um nível de educação muito alto. Então, quer dizer, essas pessoas são mais controláveis por governos assistencialistas, ou seja, a política do sustento funciona muito bem com eles. Ou seja, você dá
algum tipo de recurso para essas pessoas e você pega o voto dessas pessoas para que elas continuem recebendo esse tipo de recurso. Isso aconteceu no Brasil há muitos anos, isso aconteceu em muitos outros países por muito tempo, vide China, né? E você vê a democracia da China, ela é uma política de sustento, e você vê agora acontecendo isso no Chile, que é exatamente a mesma coisa que aconteceu. Mas você então, você é contra cotas, é isso que estou entendendo, Daniel? Não, na verdade eu não acredito muito na política de cotas, né? Não é que eu sou contra, eu não acredito na política... Auxílios, né? Esses auxílios que se tem. Bolsa Família, por exemplo. Eu sou contra o auxílio Bolsa Família, por exemplo, esse auxílio Brasil. Eu acho que nesse momento é necessário ter um auxílio, porque senão a economia vai quebrar, essas pessoas vão passar muita fome. Mas quando você dá unicamente um auxílio para sustento, você está comprando essa pessoa, você está escravizando essa pessoa. Eu sou muito mais você dar uma estrutura de educação, que é uma política de investimento, não uma política de sustento. São duas coisas distintas. Política de sustento, você dá para a pessoa o que ela precisa para que você a controle. Uma política de investimento, você dá para a pessoa o que o Estado precisa para que essa pessoa se desenvolva. Então você tem aí a política de sustento atrelada a nada. Se ela ganha menos de R$1.000 numa casa de 3, 4, 5 pessoas, você tem uma renda per capita como base do que você está dando o auxílio e ponto final. Você não está vinculando ao filho dessa pessoa seguir numa educação de qualidade, né? Não uma educação pública brasileira, mas uma educação pública de qualidade. Você não investe na educação da pessoa, você investe nela não morrer de fome. E isso é um grande problema, porque você vai ter mais pessoas com menos cultura, uma educação de baixíssimo nível, que serão sempre escravizadas pelas migalhas que você recebe do Estado, e não possibilitando que essas pessoas se desenvolvam, estudem, cheguem numa faculdade, e aí sim elas próprias passem a se sustentar. Então você controla o dinheiro. Será que o ideal não seria juntar essas duas coisas? Educação, claro, que é a política do investimento. Isso, educação e os auxílios para quem precisa, porque quando você está num momento de fome, ou quando você não tem cota, é porque assim, hoje a gente vê muito mais gente pobre numa universidade pública estudando, que não teria condições, muita gente que não faria um nível universitário fazendo por conta dos programas FIES, do ProUni. O ProUni foi um programa que eu achei assim, excelente, de dar universidade gratuita para quem não tem, apesar que teve muita fraude de gente rica. Aqui no Brasil é uma coisa assim, impressionante, né? O programa foi para o pobre, mas, por exemplo, meu sobrinho, ele fez vestibular, faculdade de Direito na FACAMP, aqui de Campinas. FACAMP foi. Mas ele falou que tinha histórias, assim, em outras universidades, de pessoas que ele sabia, dono de fazendas, e estava com o ProUni. Você acredita? Não, e mais do que isso, também as próprias universidades também sacaneando, né? E assim, fazendo admissões, baixando assim, o nível de exigências de uma maneira inconcebível, porque daquela forma a pessoa entraria, mas não conseguiria se manter em função de um conhecimento restrito que ela tinha, mas a universidade fazia isso porque o que interessava para ela era simplesmente receber do governo. E aí o que a gente teve? Assim, um monte de estudante abandonando depois de 2 anos, o que é um prejuízo para o país, é um prejuízo para ele, é um prejuízo para todo mundo. Quer dizer, esse é o Brasilzinho sempre. Mas eu concordo com a Rose, quando a Rose diz, assim, se juntar as duas coisas, aliás, as duas coisas, porque hoje no Brasil, Daniel, o que a gente vê é que se não há esse auxílio do governo, as pessoas de fato morrem de fome. Então, assim, vamos separar, né? Porque assim, a gente precisa entender algumas coisas. Com certeza precisa ter um auxílio, por isso que eu falei, nós temos 2 tipos de política. A política do sustento, que é onde você sustenta para escravizar, e a política do investimento, que é onde você pega o jovem e fala, olha, eu vou te dar um bolsa auxílio, mas eu vou condicionar esse bolsa auxílio, primeiro, à sua educação. Eu vou te escravizar para a educação. Eu vou escravizar você
financeiramente, eu vou te auxiliar, mas eu vou cuidar de você, você vai para uma educação boa, eu vou levar você até o final da faculdade e eu vou trazer essa pessoa para dentro da sociedade como um profissional qualificado que vai gerar lucro para o país, que vai trazer renda para o país, que vai gerar empregos, que vai ser um profissional que vai se tornar alguém na vida, que vai criar novas oportunidades de trabalho. Então isso é uma política de investimento. Você custeia olhando lá na frente. Você dar o dinheiro por dar o dinheiro simplesmente porque a pessoa está passando fome, você não está resolvendo o problema da fome da pessoa. Você está criando um buraco no país. Porque o governo não tem dinheiro. O governo não dá dinheiro nada. Governo não tem dinheiro. O governo não produz nada. Quem produz somos nós que pagamos impostos. Então, o dinheiro vai sair do meu bolso, do seu bolso, e vai para o bolso de alguém que nós estamos sustentando, literalmente sustentando e tirando através de impostos, de benefícios que você podia usar para o seu próprio filho, colocar o seu próprio filho numa faculdade melhor, pagar um curso no exterior para o seu filho. Mas você está pagando impostos para sustentar alguém que não vai ser nada na vida, e a gente sabe que essa pessoa não vai ser nada na vida porque a política de sustento, ela visa controlar a fome da pessoa e não investir na pessoa. Controlar a fome é uma das coisas do investimento. Você precisa dar uma educação de qualidade, você precisa dar uma saúde de qualidade. Porque não adianta você ter ali a pessoa sustentada, mas doente. Você precisa levar essa pessoa até uma universidade, que não é o objetivo. Né? O objetivo do Bolsa Família, por exemplo, é a fome. Ele não tem essa programação progressiva de levar realmente o jovem, tirar o jovem da fome e levá-lo a uma qualidade de empresário, de um profissional liberal, de um técnico em alguma coisa, onde ele possa ele próprio gerar riqueza para ele mesmo, e aí sim o Estado passa a ter a sua função social dentro da vida daquele jovem. Não é simplesmente o sustento dele para acabar com uma fome momentânea, porque a gente sabe que isso é controle para voto. É complicado, né, Daniel? Aqui, ó, vou te falar, esse Brasilzinho aqui não é para iniciante mesmo, sabe? Porque quando a gente olha, a gente vê políticas e práticas que eu falo, olha, nesse momento, eu nem sento o cacete na história do Auxílio Brasil, porque eu acho que o povo morre de fome. Mas aí, eu indubitavelmente, é isso que é uma coisa necessária, é também um meio para nego tentar se reeleger. Então, é sempre confundindo as coisas, misturando as coisas, e as coisas poderiam ser muito mais eficientes e acabam não sendo por causa dessa pobreza de espírito aí do nosso político. Ô, Daniel, mas eu quero te agradecer muito pela entrevista, foi muito legal falar com você. Desculpa aí pelo negócio do Chile, de ser assim de supetão, mas eu falei, vamos perguntar. E tenha um bom dia e vamos nos falar de novo, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, José. Muito obrigado, Rose. Muito obrigado a todos os seus ouvintes. Contem sempre conosco aqui. Obrigadão.